A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu hoje resolvi vir contar para vocês algumas situações que aconteceu comigo dentro de casa. Licença, licença. Que aconteceu comigo dentro de casa quando eu deixei pessoas entrar dentro da minha casa. E detalhe, a maioria foi crente. Eu já até contei em um vídeo aí, mas faz alguns meses, eu não sei nem quanto tempo atrás, mas eu vou contar para abrir bem o teu olho, para você ficar bem aberta, os teus ouvidos bem abertos e tomar cuidado com quem você deixar entrar dentro da sua casa, porque nem todo mundo que está dentro de Israel é israelita, não, né? Todo mundo que está ali no meio do povo de Deus é de Deus, não. Quando eu cheguei aqui na cidade, depois de um tempo, Deus colocou no coração do meu esposo para ele botar algo para vender dentro de casa. Mesmo que aqui era uma rua sem saída, mas ele colocou para vender. No início, eu não conseguia entender, eu não estava compreendendo o trabalho de Deus. Fiquei com medo de, sei lá, de Deus não estar naquilo ali, sabe? Por ser novo, por a gente nunca ter trabalhado com produto nenhum para vender, eu nunca vendi nada, né? Então, para mim era tudo novidade. Então, ele foi, comprou alguns produtos, bem pouquinho mesmo, e colocou na sala para vender. Começou a vender devagarzinho para as crianças, mais, né, que era mais partinha de coisinha de criança. Aí as criançadas começaram a vir comprar. Um tempo, Deus foi abençoando, ele foi adquirindo outros produtos, como produtos para casa mesmo, né, como macarrão, sabão em pó, essas coisas assim que a gente usa dentro de casa, né, o básico, vamos dizer assim. Ovos, essas coisas. Então, logo quando a gente começou, aqui na rua, tinha uma pessoa que tinha na casa da pessoa também vendia umas coisinhas mais de criança, assim, né? Aí meu esposo, só que assim, Deus sabe do nosso coração que nós não botou para competir com ninguém. Mas a pessoa achou que a gente botou para competir, entendeu? Então, uma dessas pessoas de dentro dessa casa aí, que tinha esses produtos para vender, falou pra gente assim, né? Falou pra ele também que a mãe dessa pessoa já vendia fazia tempo, começou a vender primeiro. Tipo assim, quis dizer que nós estávamos invejando, né? Por quê? Porque as pessoas passaram a vir comprar tudo aqui em casa. As criançadas deixavam de descer. Pararam de descer lá para baixo para comprar as coisas aqui, para comprar as coisinhas que eles gostavam de lanche, para comer aqui, para comprar aqui em casa. Então, isso foi criando inveja, irmãos. E repare que são crentes, essas pessoas. Isso foi criando inveja. E era nítido, sabe? Você sabe quando a pessoa tem inveja de você? Ela fica assim, ela não olha no teu olho. Ela fica disfarçando. Ela nunca vem com a alma limpa para falar contigo. Ela sempre vem soltar um pitaco, ela sempre vem soltar uma indireta para você. Pois bem, aí chegou um certo momento que a gente resolveu de vender salgados aqui. Então, meu esposo foi procurar, né, uma pessoa que trabalhava com salgados. E foi procurando assim, perguntando em trailers, casas, assim, pessoas para ver se tinha algum fornecedor, se a própria pessoa fazia. Chegou um momento que ele achou o contato de uma moça. Então, ele encomendou e a mulher veio trazer. Porém, quando uma pessoa viu que a gente estava vendendo salgados, a gente colocou na placa que teríamos salgados. Ia ter salgado, não tínhamos ainda. Então, essa pessoa passava e olhava a placa. Porém, nós nem imaginávamos o que ia acontecer. Então, ele foi e botou os salgados para vender. Né? Conseguiu que a mulher trouxesse, porque dependendo do tanto que a gente pedisse, ela entregava aqui, né? Porque ela vinha de moto. E ela trazia na bandeja, ou então ela vinha de carro com o marido dela. Ela trazia na vasilha e depois eu tirava tudo, devolvia a vasilha para ela. E aí,
uma dessas pessoas que é crente, veio aqui e botou os olhos em cima do salgado, só do portão, não entrou não. Botou os olhos em cima do salgado e foi pedir o número do fornecedor. Porque ela falou, segundo ela, dizendo que já estava procurando há muito tempo uma pessoa para vender salgado para ela. Mas, irmãos, a cidade aqui é muito grande. Aqui tem muita gente que faz salgados. Aqui tem várias pessoas. Aqui tem lugar que vende salgados lindos. Que você, só de olhar, você já enche a sua barriga. Sabe? Só com os olhos, de tão bonito que é os salgados. E muito gostoso mesmo. Saboroso, sabe? E aí essa pessoa falou isso. Aí foi essa pessoa, pediu o número, entrou em contato com a mulher, que no caso já era, deixa eu ver, já era o segundo fornecedor que nós estava trabalhando. Nós tínhamos 2 fornecedores. Um a gente pegou, mas aí a gente viu que a qualidade do outro era um pouquinho melhor e a gente passou para o segundo, que era outra moça também, só que nesse caso, meu esposo ia buscar lá no trailer dela, né? Então essa pessoa colocou os olhos em cima dos salgados e começou a pegar também. E aí, sei que a pessoa botou para vender e tal. Eu não sei o que aconteceu. Sei que essa mulher que estava passando salgados para mim e para essa pessoa não conseguiu mais fazer salgado nenhum para vender. Aí nem eu peguei, nem a pessoa pegou. Mas quando a pessoa viu aqui, botou os olhos em cima e foi caçar. Pois bem. Aí a pessoa pode dizer assim, isso é normal, a pessoa viu, vai pegar na sua casa o número. Não, mas não foi normal não. Porque todo produto que a gente colocava, que era tipo algo novo, a pessoa botava os olhos em cima, era incrível. A segunda vez, meu esposo sentiu de voltar a vender os salgados. Então ele tava procurando, tava achando assim uma pessoa para pegar, porque a mulher não tava passando mais salgado. A outra mulher, a gente tava meio assim sem querer pegar, porque não é que o salgado dela era ruim, só que a apresentação dos salgados não era assim tão bonita, convidativa para a pessoa, né? Porque você que trabalha com salgado, se você sabe fazer salgado, você sabe que tem que fazer um salgado bonitinho, né? Não é só gostoso, tem que estar bonitinho por fora, porque senão as pessoas não querem comprar. Tem gente que olha, né, vê como é que tá, se tá muito gorduroso, tá estourado. Tudo esses detalhes pequenininhos que quem sabe fazer salgado e trabalha sabe como é que funciona. Então, a gente foi num lugar, passamos num lugar e achamos um salgado bem baratinho. Porém, era tipo um pão recheado. Então, a gente colocamos na placa que ia ter salgado, que tinha salgado. Essa mesma pessoa veio aqui e falou assim, isso foi de noite, nós tínhamos botado já desde cedo. Essa mesma pessoa veio aqui e falou assim, eu tava procurando o número de uma pessoa que fazia salgados e eu encontrei um irmão. E ele vai me passar o salgado por X. Você acha que eu vou dar quanto? Quando a pessoa me falou isso aí, veio no portão só pra falar isso. Aí eu entendi na hora, eu falei, gente, como essa pessoa é invejosa, sangue de Jesus tem poder. Por que ela fez isso? Porque ela botou os olhos na placa e viu que a gente tava no salgado. Aí, a gente ficou... Sabe quando bate uma tristeza no teu coração? Não porque que só você quer vender, mas uma tristeza que bateu no meu coração. Foi uma tristeza, assim, da pessoa ser uma pessoa que diz que vai pra igreja e ser tão invejosa assim. Então, a pessoa foi e encomendou o salgado desse rapaz pra vender. Eu não sei o que deu, né? Não sei se tá vendendo ou não, pelo que eu sei, não. Não sei agora. Então, aí, para acabar de acertar, antes da pessoa vir aqui pra falar isso, né? O marido dessa pessoa veio aqui. Nunca vem aqui. Quando vem aqui é só pra fazer alguma coisa, assim, resolver algum problema da gente, né? Quando a gente chama pra fazer alguma coisa aqui. Eu não posso falar muita coisa, né? Mas eu vou contar só por cima pra você entender. Esse homem veio aqui, falou que vinha comprar uma coisa aqui.
Só que eu sabia que ele não tinha vindo comprar. Até meu esposo sabia que ele não tinha vindo comprar. Ele veio olhar. E o balcão tava de frente. E a gente tinha botado os salgados lá. Os pão, né? Recheado. É tipo um salgado assim, né? E aí, esse homem viu, irmãos. Esse homem é crente. Ele pediu o negócio, mas os olhos dele estavam focados nos salgados. Aí olhou. A gente já tinha vendido alguns, né? Aí quando foi bem de noite mesmo, bem de noite, esse homem voltou de novo, falou que veio aqui comprar outra coisa. Ele não compra aqui, esse homem. Então ele veio e botou os olhos em cima dos salgados. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, tá repreendido. Em nome de Jesus. Depois ele botou os olhos em cima do salgado dele e veio ver se nós tínhamos vendido tudo. Entendeu? Aí a mulher foi, achou o número de uma pessoa para disponibilizar para vender para ela salgados. Aí a gente ficou tão assim, a gente não quis vender mais. A gente não quis procurar mais para vender. Não por causa deles, né, sabe? Mas porque a gente tinha pegado um pouco só para fazer um teste, né? Então a gente decidiu que a gente vai vender, mas não agora, depois, mais para frente. Então, outra vez, meu esposo pegou um produto para vender. E essa mesma pessoa já vendia esse produto, mas não na mesma rua. Vendia esse produto lá para baixo. Então, meu esposo foi caçar um fornecedor para vender e achou um fornecedor, outro fornecedor, que não era o deles. E um pouquinho mais barato, mais em conta. E era mais próximo de casa para poder buscar. Então, ele começou a botar na placa. Abigail! É quem tá batendo isso aí? Pois toma dele a colher. Toma a colher dele lá, que senão ele vai quebrar um negócio e lavar. Dê aí. Então, um dia essa mulher entrou aqui dentro de casa e viu esse produto dentro do balcão. Eu falei, ó, fulano, a gente tá vendendo. Aí mostrei, assim, com o dedo, né, que eu tava um pouquinho mais longe do balcão. Você acredita que essa pessoa fingiu que não ouviu e que não viu o que eu tava falando? Gente, eu fiquei, assim, perplexa. Essa pessoa fechou a cara. Mas, assim, fechou a cara disfarçada, sabe? Porque ela não gostou. Ela não gostou que a gente tava vendendo aquele produto aqui. E aí, essa pessoa, juntamente com o marido dessa pessoa, ficou sem falar comigo e com meu marido. Você acredita nisso? E essas pessoas são crentes, irmãos. Ficou sem falar com a gente durante mais ou menos umas 2 ou 1 semana e meia. E o sangue de Jesus tem poder. A pessoa passava, fingia que não via a gente. Foi. Você acredita? Passava, fingia que não via a gente. Gente, eu fiquei assim, de boca aberta, assim, sabe? Eu não acreditei que eu tava vendo aquilo. Aí meu esposo percebeu também, né, que a pessoa não tava falando com ele. Tipo assim, fingia que não tava vendo a gente. A gente saía pra resolver alguma coisa na rua e a pessoa virava o rosto e seguia pro lado contrário da rua. Sabe? Mas a pessoa ia olhar pro lado de baixo. Mas só olhava pro lado de cima porque a gente tava no lado de baixo. Então a gente foi notando que essa pessoa é invejosa. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês. É triste a pessoa que é invejosa. É triste. Porque a pessoa é uma pessoa infeliz de ver os outros sorrir, de ver os outros alegres. E vocês querem ver coisa quando Deus fez um grande milagre na minha vida aqui. E algo que eu tava pedindo pro Senhor já tinha um tempo. E meu esposo também tinha vontade, né? Então nós estávamos pedindo a Deus. Então nós estávamos esperando, né? Essa vitória de Deus. Então quando essa bênção Deus fez na nossa vida, a gente olhava e via nitidamente a fúria de Satanás contra a nossa vida por causa daquele algo que Deus nos entregou. Aí, quando esse mesmo homem que é crente viu que Deus tinha nos dado uma benção, essa benção, ele chegou e falou algo assim para abater o meu marido. Abater ele assim, para desanimar ele, sabe?
que não ia dar certo, que ia ter perseguição, que iam parar ele, não sei o que, tipo assim. Aí eu escutei que eu tava na área daqui, e a área daqui é um pouquinho alta, quem tá lá embaixo às vezes não vê a pessoa que tá em cima, só se olhar pra cima, né? E eu tava daqui, eu vi logo que era o diabo que tava falando na boca dele, eu já repreendi. Quando o meu esposo chegou aqui pra dentro, eu falei com ele, falei assim, isso aí é Satanás, isso é o inimigo, né? Aí, meus irmãos, quando foi no dia seguinte, essa mesma pessoa que é crente, veio aqui e falou pra mim assim, eu tô maravilhado com o que Deus fez na vida, né? De Danilo, né? Que é o meu esposo. Eu tô maravilhado com o que Deus fez na vida de Danilo, mas foi porque Danilo obedeceu. Sabe por quê? Porque são os zoião. Porque são pessoas que não têm alegria de ver os outros prosperar, de ver os outros crescer. Sabe? Que não tem alegria de ver o seu irmão alegre e feliz. São pessoas da língua grande. São pessoas que só andam pra trás igual caranguejo, sabe? Pros lados. Em vez da pessoa prosseguir, lutar pelos seus objetivos e lutar nos pés do Senhor. Porque quando a gente luta sozinho é uma coisa. Mas quando a gente luta ali, esperando tudo em Deus. Tudo é meu, esperando o Senhor. Tudo. Até uma banheira para minhas crianças. Eu peço pro Senhor uma banheira. Uma banheira, uma fralda, shampoo. Essas coisas pequenas eu peço para Deus. Entendeu? Então, eu vou pedindo para Deus. Eu tenho hoje, uma coisa que eu quero muito, eu quero uma máquina de costura. Porque eu quero costurar. Eu quero competir de fazer minhas próprias roupas. Entendeu? Eu quero fazer vestido. Eu quero fazer roupa para minha menina. Porque hoje é tão difícil de achar roupa que presta, né? Mas a maioria das roupas é roupa atribulada. É difícil de achar. Aí você tem que improvisar nas roupas, né? Caçar, até você achar uma roupa que presta. Então, cuidado com o que tu bota dentro da tua casa. Sabe? Porque tem gente que só da pessoa olhar. Tipo assim, se tiver, por exemplo... Oi! Amém! Se tiver, por exemplo, você é uma mulher que gosta assim de planta, né? De flores. Tem mulher que gosta de flores, né? Eu mesmo, sinceramente, eu não tenho nada contra flores e animais. Mas eu não crio bicho porque eu não tenho tempo. E porque eu não sou apegada a animais, tipo cachorro, gato, essas coisas assim, né? Que a gente pode criar esses daí que é domésticos, né? Tem crente até cria até passarinho, né? Não pode criar, porque os bichinhos têm que viver solto, né? E tem pessoas que gostam de planta, assim, eu já não gosto muito, sabe? Porque eu não fui, assim, muito apegada com planta, nem com bicho, assim. Minha mãe gosta de planta, né? Mas eu já não sou muito apegada com planta, não. E também não tenho nenhuma planta artificial em casa, que eu não gosto de nada de mentira dentro de casa, né? Essas coisas falsas, não. Então, tem pessoas que gostam de planta. Mas tem pessoas que chegam dentro da sua casa, que a pessoa é tão carregada de Satanás, tão carregada de tanto demônio, que só da pessoa olhar a sua planta, ela seca. Ela seca todinha, até a raiz seca. Morre todinha lá dentro. Tô falando pra você, morre. Mas por quê? Porque a pessoa, ela é maligna. A pessoa, ela se deixa ser usada por Satanás. E principalmente, irmãos, dentro da igreja acontece muito isso. Porque eu lembro quando eu comecei para a igreja, meu objetivo, sinceramente, para falar a verdade para vocês, eu não queria fazer nada dentro da igreja, não. Eu queria só sentar e ouvir a palavra. Para mim aquilo ali era o suficiente. Mas os planos de Deus eram outros. Então, quando eu cheguei na igreja, Deus foi me dando coisa para fazer. Entende? Tinha um irmão que viu uma chave na minha mão. Era a chave da responsabilidade de cuidar, de limpar a igreja, de lavar tapete. Porque é fácil você estar na frente de um trabalho,
Mas eu quero ver a pessoa que quer lavar banheiro, quer lavar tapete sujo, que quer ficar limpando tudo dentro da igreja. Mas é um trabalho árduo? Não, é um trabalho lindo. Porque é um trabalho que você faz assim, sabendo que tudo vai estar tudo limpo. Um trabalho prazeroso para Deus. E eu não fazia isso sozinha. Tinha irmãs que ajudavam a gente a fazer esse serviço. Mas Deus resolveu botar na minha mão a chave. Mas porque eu fui pedir a chave para os meus líderes, não pedi chave para ninguém não. Então, isso daí criou inveja em muita gente. Tinha gente que só de saber que eu ia pregar, nem ia pro culto. Entendeu? Tinha gente de saber que eu tava ali, nem ia, queria nem entrar na igreja. Por quê? Por causa que a minha presença incomodava a pessoa. Entendeu? Deus revelava na igreja que tinha gente que falava assim, ela quer tudo. Agora tudo é ela, mas não era eu que queria. Mas Deus colocava as coisas na minha mão. Porque eu sabia que eu não ia roubar. Como eu fui acusada de roubo, né? Que eu não ia roubar. Que eu não ia pegar. Que eu não ia danificar nada, né? Pelo contrário, houve uma época que havia uma zona, assim, uma bagunça tão grande dentro do local que eu trabalhava dentro da igreja e precisava de uma organização muito grande. Então, eu creio que foi o próprio Deus mesmo, foi me dando direção para me comprar pastas para estar organizando as coisas por data, né? Por os documentos por data. Então, pensa aí, pilhas e pilhas e pilhas de papel. Você organizar por data, olhando um por um dos papéis. Então, eu levei esse papel para casa, porque eu não tinha tempo de ficar dentro da igreja. Então, quando eu tivesse um tempo em casa, eu ia separando por data. E depois eu só levava prontinho, né, dentro da pasta, né? Então, até nisso aí as pessoas se levantaram contra mim. Entendeu? Irmãos, é muito duro quando você faz algo para Deus e a pessoa, ela te levanta um falso, falando que você fez aquilo com outra intenção. Chega, dói no peito da gente, dói demais, é como se fosse uma facada. Mas voltando ao assunto da inveja. A maioria das minhas batalhas aqui e na minha vida com Deus só mais com crente. Eu tenho batalha com ímpio aqui na cidade. Tem uma batalha aqui com uns macumbeiros aqui que não é brincadeira não. E não é um só. Não é um macumbeiro só. É mais de um. Então, eles lutam bastante mesmo, pra matar mesmo. O negócio não é macumbinha pouca não. Então tem um... Se não fosse o Senhor, eu nem tava nem viva. Não fosse Deus. Tanta guerra que eu já passei aqui nessa cidade. Muita guerra, muita batalha. Mas Deus já tinha me avisado que não ia ser fácil. Né? Que eu ia incomodar muita gente aqui. Então, os meus próprios vizinhos muitas vezes se incomodam comigo. Até se eu não falar. Até se eu respirar, a minha respiração não incomoda. Entendeu? Então, a tua casa é o teu cantinho. Não fica com esse negócio de vou chamar minha amiga fulana, minha irmã fulana cicrana e fazendo um banquete, comida e aquela festa, não. Porque você tem que ter direção de Deus. Não é que você não vai receber ninguém na sua casa. Mas faça tudo na direção de Deus, com as orientações de Deus. Porque quando Deus vai enviar alguém na tua casa, tu vai sentir paz, tu vai se sentir alegre, feliz, tu não vai sentir peso. Não vai, na tua casa depois não vai ficar pesado. Porque aquilo ali foi um trabalhar de Deus, uma coisa de Deus, uma bênção. Às vezes você dá um culto de ação de graça. Escolha as pessoas, selecione. Veja quem vai entrar na sua casa, porque tem gente que é difícil, irmãos. Uma vez, uma mulher que é crente veio aqui em casa, que ela tinha me chamado para pregar, né? Então ela veio aqui para ver se eu ia mesmo, para ela conversar comigo, né? Sobre o tema da campanha. Essa mulher se arrependeu amargamente de ter me chamado, porque o negócio foi estreito lá na igreja. Acho que até hoje o povo dessa igreja tá meio assim comigo. Mas nunca mais ela me chamou, né? Então,
ela veio aqui me chamar. Aí eu fui atender ela, né? Falei com ela. E ela foi, eu abri a porta para ela me explicar como é que tinha que ser. Ela foi me dar o tema da campanha. Ela foi me explicar como que funcionava. Porém, quando essa mulher entrou, eu já senti que ela era curiosa. Ela já foi entrando para dentro de casa olhando tudo. Olhando tudo. Já foi olhando a sala, foi olhando todos os objetos que eu tinha na cozinha. E o mais incrível, que ela foi e olhou dentro do quarto. Gente, eu fiquei assim. Sabe? Sabe quando você fica assim olhando para cada pessoa sem acreditar que a pessoa tá fazendo aquilo? Porque aqui não tem porta nos quartos, né? Eu coloco pano. E antes nem pano tinha, mas eu senti de botar os panos já por causa disso mesmo. Então essa mulher já foi olhando para dentro do quarto, que é o quarto do fundo. Eu falei, eu fiquei olhando assim, eu pensando assim, né? Rapaz, a mulher tá curiando tudo dentro de casa. Saiu curiando tudo, irmãos. Tudo, 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 tudo. Uma certa vez, meu esposo comprou umas panelas pra mim. Porque eu tinha pouca panela, né? Aí, às vezes, eu ia cozinhar e eu ia fazer outra coisa, não tinha panela pra fazer, né? Então, tinha que ter mais panela, porque às vezes eu cozinhar uma verdura, um macarrão, outra coisa assim, só tinha um pouquinho de panela. Então, ele esperou um tempo, quando ele pôde, e ele foi e comprou umas panelas lá na Mercado Livre, né? No Mercado Livre. Aí as panelas chegou. Teve uma pessoa que botou os olhos nessas panelas. E ficou, tipo, admirada dessas panelas. E é crente. Ficou admirada dessas panelas. Mas eu senti que não foi uma admiração porque ela achou bonito, não. Foi um pouco da admiração de inveja. Sabe? Inveja. E é a mesma pessoa que eu falei pra vocês do salgado. Entendeu? Então eu fui cortando, mas fui cortando essa pessoa. Não deixei de falar com a pessoa, não. Mas assim eu fui cortando, passando a faca. Por quê? Porque não é uma pessoa verdadeira. Não é uma pessoa de confiança. Entendeu? É complicado. Complicado. É uma pessoa complicada, assim. Bem complicado. Então hoje em dia, você abrir as portas da tua casa para qualquer pessoa é estreito. É estreito. Até parente mesmo incomoda. Chega tudo bem que chega uns dias, tudo bem, mas chega uma hora que até os parentes incomodam porque você quer ter sua casa, quer ter sua liberdade. E eu sou assim, ó. Meus filhos é assim. Eu já falo logo pra pessoa. Ó, fulano, eu visto meus filhos assim. Eu não uso roupa X, assada, roupa não sei o que, sandália não sei da onde. Então, se a pessoa comprar pra me desafiar, ela já sabe que eu vou botar no fogo. Entendeu? Que eu sou assim. Não vem com essa conversa de eu vou te dar porque eu comprei, mas já sabia que eu não ia usar. Então, tá fazendo pra me pirraçar, então eu vou jogar fora. Então, eu já falo logo pra pessoa, se for um parente. Ó, a roupa que eu uso nas minhas crianças é assim. Se você quiser mandar o dinheiro, eu compro aqui a roupa. Por quê? Porque eu sei que vou mandar só tribulação. Então, é melhor me dar o dinheiro, mandar pra mim, e eu compro a roupa que eu quiser comprar. Entendeu? Cuidado. Até com quem tu conversa em mensagem. Que você não sabe que se a pessoa é sincera contigo. Se a pessoa é verdadeira com você. Porque eu me decepcionei demais antes de sair da cidade que eu morava. Mas foi uma decepção muito grande, gente. Eu passei algo dentro da igreja assim, que eu não posso nem contar pra vocês. Mas foi assim, um horror. Foi um filme de terror que eu passei. Isso só foi um dia. Tem um irmão aqui, que eu não sei se ele vai ouvir esse áudio. Que ele me brava comigo, só que eu não sei agora onde é que ele tá. Que é o irmão Severino, vou falar o nome dele. Que eu até perdi o número dele, não tenho mais o contato dele. Mas assim, esse irmão sentiu um pouquinho da dor que eu senti. Ele
Não sabe tudo não, mas ele sentiu um pouquinho da dor que eu senti. Mas isso por quê? Por causa também de inveja. A inveja é triste, meus irmãos. E o pior é quando a pessoa que te inveja é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Quando é um ímpio, você, né, sabe que a pessoa é ímpia, ela não tem os frutos do Espírito Santo, então a inveja pode entrar no corpo dela a hora que quiser. E quando a pessoa é um conhecedor, Abigail, arruma aí essas pipocas aí. Arruma aí, Abigail. E quando a pessoa é um conhecedor da palavra, que toma Santa Ceia, mas que inveja tudo. Tem pessoas que invejam até o casamento da gente, os filhos da gente, a alegria da gente, né? Mas não sabe a luta que a gente passa, né? Mas só quer ver, só vê os lados o lado material das coisas, né? Que tá conseguindo isso, tá conseguindo aquilo, tá comprando isso, tá comprando aquilo, mas não sabe quantas vezes você chora para pedir para Deus, quantas vezes você já foi humilhado, caluniado. Você já foi caluniado por uma coisa que você não fez? Dói, né? Pois é. Então, antes que o mal cresça, corta. Tua casa é a tua casa, não é a casa dos outros. Tua casa não é a casa dos parentes. Tua casa não é a casa dos crentes. Tua casa não é a casa dos teus vizinhos. Tua casa é a tua casa. Se tem pessoas que estão entrando dentro da tua casa e tu está se sentindo incomodado, começa a cortar. Sabe? Se a pessoa chegar na tua casa, tu vê que não quer receber aquela pessoa, vai ler a palavra. Fala pra pessoa, vou ler a Bíblia agora. Pega a Bíblia e vai ler. Ou vai fazer uma campanha de louvor para Deus. Vai louvar no quintal, vai lá pro cercado, vai sentar na rede, vai fazer alguma coisa. Vai pegar os meninos e vai ler a palavra. Fala que vai ensinar a palavra pros meninos. Vai mesmo, não vai mentir não. Pega os meninos e vai levar pro quintal, começa a pregar para eles. É melhor do que você estar contando a sua vida, abrindo as suas portas. E depois você vai só ouvir o baque. Só vai sair o baque com o seu nome. Entendeu? Se você tiver uma xícara ali, um prato, alguma coisa, a pessoa vai botar os olhos em cima. Igual uma mulher uma vez entrou aqui, que foi a que eu contei pra vocês, que eu vi jogando pó de pemba na minha tampa da caixa d'água. Diz que é crente. Diz que é crente essa tribulação. Ela ficava admirando os meus pratos. Os pratos de louça que eu tenho faz muito tempo. Umas coisinhas tão simples assim, uns pratinhos de louça que já é bem antigo já. Ela ficava admirando. Admirava, porque ela disse que veio aqui me ajudar, né, para me dar uma força. Eu tava precisando, né, na época. Mas foi um arrependimento amargo, que eu me arrependi amargamente. Porque eu pensei que a pessoa era uma coisa. Até o Senhor começar a abrir meus olhos através dos sonhos. Aí eu fui entrando na oração e a pessoa foi saindo fora. Mas eu tive que orar. E quando você abre as portas é pior. Porque depois vai dar trabalho para tirar, viu? Dá trabalho. Você vai ter que passar num estreito muito grande para tirar a pessoa dentro da tua casa. Tem que entrar muito na oração, você tem que estar pedindo muito a Deus. Então, para você não passar muitas das vezes essas situações dentro de casa, porque se você trabalha com venda, tem como não, você vai ter que atender as pessoas, você vai ter que lidar com gente, tem que ter sabedoria. Mas se você pode fechar a porta da tua casa, porque a tua casa não é um hotel, não é, né, uma pousada, não. Então você tem a chave do portão, não tem o cadeado? Fecha o portão, tranca o cadeado. Fecha a porta. Entra pra dentro de casa, fica dentro de casa com suas crianças, com seus filhos. Se você não tem filho, fica dentro de casa. Porque é melhor só do que você estar ali com uma pessoa que vai trazer problema pra você, pro teu casamento. E outra, e quando não dá em cima do teu esposo.
Porque eu já vi uma mulher que disse que é crente aqui, que ficava jogando cabelo pro meu esposo. Sabe? Quando a mulher fica jogando cabelo. E ele foi e me falou. Só que eu não tinha visto. Ele que me falou. Ele chegou em mim e falou pra mim que essa pessoa tava fazendo isso. Aí eu já fiquei, né? Já abri meu olho também, né? Com essa pessoa. Aí já fui cortando, já fui passando a tesoura também. Então cuidado. Cuidado. Porque vai entrando na liberdade. Vai querendo saber do seu casamento. Vai querendo saber da sua vida. Vai querendo se entrar. Depois você vai ver o que vai dar. Pois é, esse que eu queria contar pra vocês. Pra vocês tomar cuidado com as pessoas. Crente e ímpio também. Parente também, que tem parente que é tóxico. Tem parente que... Gente, é muito complicado. Tem parente da gente que é muito complicado. Tem parente que chega dentro da sua casa, você já sente aquela coisa ruim, sabe? Tem parente que só ensina o que não presta pros filhos da gente. Por isso que eu não deixo meus filhos sair daqui, de casa. Só aqui na casa da minha vizinha, uma vizinha próxima que tem aqui. Que é essa aqui, que às vezes passa aqui em casa. Só essa também. E olha lá ainda, mas é muito raro. Mas logo vai e logo volta. Mas pra me deixar na rua, pra me deixar solto na rua, não deixo não. Deixo só dentro de casa mesmo, eles não vão pra escola ainda. Mas quando começar a ir pra escola, é da escola pra casa. Pois é, meus irmãos, é isso. Um aviso pra vocês. Não passar o que eu passei por acreditar que a pessoa tinha sido enviada por Deus. Eu acreditei que a pessoa tinha sido enviada por Deus, que a pessoa parecia tão assim, tava tão com uma coisa tão espiritual, mas depois eu fui ver quem era o espiritual que tava dentro dela. Ainda bem que deu tempo de eu tirar, né? Se acontecesse coisa pior. Aí eu tive que orar bastante para ela sair fora. Então é isso. Cuidado. Zela do teu esposo, zela das tuas crianças. Zela dos teus filhos, zela da tua casa quando tem criança. Zela de você mesmo, se você for solteira e morar só. Não fica abrindo as portas da tua casa pra qualquer irmã, não. Pra qualquer irmão, não. E irmão, muito menos, né? Você é solteira, mas se for alguma irmã, cuidado. Não, cuidado, que depois a facada vem. Não generalizando. Mas vamos botar aí um bocado aí que vem. A facada vem.